Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Estamos numa quarta-feira, hoje, último dia do mês de abril. Gostaria de ler com você, compartilhar juntos uma leitura na Palavra de Deus, através de uma meditação lá no Evangelho de Mateus. Mas antes disso, eu te convido a fechar os teus olhos e pedir para que o Espírito Santo esteja falando conosco nesta manhã. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais um dia, mais um mês que se encerra e aguardamos ansiosos pelo novo mês. Um novo mês que o Senhor nos dá ao iniciar mais uma trajetória na Tua presença. Que nessa manhã possamos ser orientados através da Tua palavra e viver segundo a Tua vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Bom, nossa conversa hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, os versos de 1 a 3, que diz: Naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Meu irmão, minha irmã, essa passagem é uma passagem onde o evangelista ele vem falando sobre a trajetória, os primeiros passos do ministério de João. E é interessante que o ministério de João ele é marcado por algumas questões. A primeira questão é o fato de que João ele batizava as pessoas e chamava para o arrependimento dos pecados. O arrependimento dos pecados, daquilo que desagradava a Deus. Uma vida voltada ao desejo humano, ao desejo do pecado. Ele trazia para aquelas pessoas esse momento de verificação, de meditação, de olhar para si mesmo e entender onde está o meu pecado e pedir perdão, arrepender-se e pedir perdão desse pecado. O segundo momento é o fato dele ser basicamente um profeta, um homem que prepara o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Essa preparação vem em dois momentos. A primeira é no sentido dele falar sobre o arrependimento do pecado e a vinda do reino dos céus, ou seja, o reino dos céus está perto, como diz o texto. E também é marcado porque ele é o responsável por batizar Jesus Cristo. Que bênção! Nesse texto que lemos e pensando sobre isso que nós começamos a conversar, eu queria trazer para você justamente esses dois momentos. Primeiro, como está a sua vida diante de Deus? Você tem buscado a Deus, buscado os frutos do Espírito e entendido a necessidade de pedir perdão sobre os seus erros, sobre o pecado, porque o reino de Deus está perto. Aliás, ele já foi inaugurado com Jesus e logo ele voltará. E a segunda questão é que esse João fala de um Jesus que veio para dar vida e vida em abundância. Esse Jesus que veio para trazer a salvação. Esse Jesus que inaugurou e começou o reino já dos céus. Como você tem caminhado com Cristo na sua vida? Como você tem se relacionado com Ele? Você tem lido a Bíblia constantemente, tido orações com o seu Mestre? É o momento de nós pararmos para pensar, rever aquilo que nós falhamos. Acredito que alguns, muitos, ou talvez outros poucos, enfim, tenha ouvido outras devocionais e percebido que de terça e quinta nós temos apenas lido o texto e feito perguntas, e essas perguntas nos faz uma reflexão interna.
Uma das reflexões é: qual pecado preciso deixar? E as lições que eu tomo e aprendo com aquele texto. Mais uma vez eu te convido a essa reflexão, a pensar nesse texto, a pensar na sua vida, a meditar sobre a sua vida. Cristo chama adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E agora é necessário que eu e você nós possamos buscá-lo, buscar o Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo nós podemos ser verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado novamente por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela meditação no Evangelho de Mateus, e que possamos nesse dia, nesse mês que se inicia, viver segundo a Tua vontade. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, Tua misericórdia e pela salvação. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meu querido e minha querida, pense nesse texto, volte algumas vezes neste áudio e medite sobre essa nossa conversa. Medite sobre o texto bíblico, pense, reflita sobre a sua vida e se prepare, porque o reino dos céus já chegou e logo logo esse reino estará completo na volta de Jesus Cristo para o mundo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, tenha uma excelente manhã na presença do Senhor Jesus, um ótimo dia e que Deus te abençoe muito hoje. Um abraço. E você que está em Franco da Rocha ou visitando a cidade, passe lá na nossa igreja, Avenida Doutor Franco da Rocha, número 285, após o batalhão de polícia. Deus te abençoe. Um ótimo dia.